Boa noite, né, a todos. Shabbat Shalom. Sou muito grato a Deus, porque nós estávamos sem nenhum levita aqui. E eu comecei a orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, manda o levita. Hoje nós recebemos o Denis, o Beto, o Neto, 3, né? Então, somente o Senhor mesmo para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. A nossa porção de hoje, chamada Parashá Ruká, porção Ruká. Ruká quer dizer em hebraico estatuto. E ela está no livro de Números, 19:1 até 22:1. Na parte dos profetas em Juízes 11, de 1 a 33, e no Novo Testamento, João 3, de 10 a 21. Eu gosto sempre de iniciar com o Salmo, né? O Salmo é um louvor a Deus. Então vamos ler o Salmo 95. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor. Aclamamos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar. Foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador, porque ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá, no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato que não reconhece meus caminhos. Por esse motivo, jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Amém. Essa porção, né, para quem não sabe, a Parashá, a porção, é uma porção lida em todo o mundo, no mesmo dia. E essa tradição ela se iniciou lá no exílio e permanece até hoje. Ruká começa com o decreto, né, que ele tem até um nome chamado Rukat HaTorá, quer dizer, o Estatuto da Torá. Ele é um mandamento, né, da época que existia os dois templos, e o povo era conclamado a cumprir esse mandamento, mesmo que não entendesse o propósito dele. E mesmo que não entendesse a razão daquele mandamento. Então, era um mandamento que deveria ser obedecido somente por fé. E tinha a novilha vermelha, né, em hebraico chamado Pará Adumá, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas que tinham contato com o defunto, com alguma pessoa morta. Então, a narrativa ela vai saltar 38 anos e vai começar na descrição um pouco antes do povo entrar na terra prometida, né, na terra de Israel. A profetisa Miriam, irmã de Moisés, de Arão, morre e o povo fica sem água.
e o poço que acompanhava eles, ele seca, não existia mais. Deus ordena a Moisés e a Arão que falem com uma rocha em especial, que essa rocha produziria água em abundância para todos, inclusive para os animais. E Moisés golpeia essa pedra com o cajado, e Deus diz a esses dois líderes que eles não entrarão na terra prometida. Depois, o rei de Edom recusa-se a deixar o povo passar por suas terras, e isso aumenta demais, alonga demais a rota deles. Arão morre, é sepultado no Monte Or, e é sucedido, né, porque o sumo sacerdote, os filhos são heranças, seguem o mesmo caminho, e o filho Eleazar, que é escolhido como sumo sacerdote. E a porção termina com as batalhas, a vitória sobre Sihon, o rei de Emore, e também sobre Og, o rei de Baxã. Logicamente, o nosso tempo não dá para... Eu gosto de fazer um resumo no início, porque o nosso tempo não dá para fazer. Então, normalmente eu escolho uma passagem, como essa passagem se repete a cada ano, então tenho oportunidade de cada ano pegar um pedaço diferente, e mesmo que eu pegue igual, nunca sai igual, né? Sempre Deus inspira de uma outra forma. Por que Moisés bateu na pedra? Moisés batendo nessa pedra é um dos episódios mais intrigantes dessa porção. O poço de água que eles tinham, que abastecia todo o povo, secou. Moisés comete um grave erro de bater na pedra, ao invés de seguir a ordem de Deus, que era falar com a pedra. Como resultado, Moisés deve morrer no deserto, e Yehoshua, que continuaria a missão de Moisés de levar o povo à terra prometida. A Torá é muito ambígua na natureza desse erro de Moisés, e há N interpretações sobre esse fato. A explicação mais convencional é que Moisés foi ordenado a falar com a rocha. Ele bate nela, a rocha jorra a água, satisfaz a sede de todos, e Moisés, ao fazer esse ato, ele deixa, né, ele falhou em obedecer a Deus. Números 20, 10 e 11. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vocês outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Aqui, Moisés cometeu alguns erros. Primeiro, ele agiu segundo a sua ira, né? Chamou o povo de rebelde. Ele, em hebraico, chama-se Lashon Hará, que quer dizer a má língua, o falar mal, a palavra ruim.
e isso foi considerado por ele chamar os próprios irmãos de rebeldes. Ele também duvidou do Eterno. Em vez de obedecê-lo, teve uma atitude dele mesmo de bater na rocha. E ele não santificou o nome do Senhor e, de certa forma, atribuiu a água a ele mesmo, né? Reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha, como se fosse ele mesmo o não entrou na terra que ele tanto ansiava durante tantos anos. Um líder, ele está sempre na mira do povo. Um erro de um líder, ele é muito mais grave que um erro dos outros, porque o exemplo é um forte aliado, né, da forma de um líder comportar. Esse é o modo que a congregação aprende e vê e avalia. Moisés, aparentemente, não cometeu um pecado tão grave, mas aos olhos do Eterno, a sua desobediência, a sua explosão de raiva com palavras ofensivas foram suficientemente graves para proibir a sua entrada na Terra Prometida. Devemos ser cuidadosos quando somos líderes, principalmente no cumprimento dos mandamentos, para que nós não percamos a herança, a nossa herança. A gente começa servindo a Deus batendo na pedra. A gente pode não entender o que significa isso, mas a gente segue a ordem de Deus porque é isso que nós devemos fazer, seguir sempre a ordem de Deus. A gente começa a dominar nossos impulsos, nossos anseios e busca cumprir os mandamentos. Mas então a gente começa a amadurecer espiritualmente. E aí nós temos agora que falar com a rocha. Devemos adquirir entendimento para realmente convencer a nós mesmos, as nossas emoções, bem como a nossa mente, de que devemos nos tornar pessoas espirituais. Só então, aí, nós estaremos prontos para entrar na Terra Prometida. Números 19, 2 diz o seguinte: este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Esse versículo diz que o mandamento chamado Ruká, que é o título da nossa porção, é o mais importante da Torá. Não pelo mandamento em si, mas o que é isso de pegar uma novilha vermelha, rara, né? Para que isso? Ninguém consegue entender. Então é um teste de obediência. Os mandamentos, né, classificados como mandamentos Ruk ou Ruká, são todos os mandamentos que ele não tem lógica, que ele não tem uma explicação clara e simplesmente devemos obedecer. A novilha, ela tinha que nascer com uma cor diferente das outras. Ela tinha que nascer vermelha. Se tivesse mais de um único pelo que não fosse vermelha, ela seria desqualificada para o sacrifício. Quando havia necessidade de nascer um animal desse, somente quem poderia providenciar era o Senhor, porque não tem como. A novilha tinha
que ter pelo menos 3 anos de idade e não podia ser usada em nenhum tipo de trabalho, não podia ter nenhuma marca de jugo, de nada. Ela teria que passar os 3 anos só pastando e bebendo água. Com as cinzas dessa novilha, preparava-se as águas da purificação. Essa água, com as cinzas e mais alguns outros elementos que nós vamos ver, ela era guardada na casa dos sacerdotes, para que eles tivessem, para se alguém tivesse contato com a casa dos sacerdotes, eram espalhadas, se alguém tivesse contato com o morto, recorria a ele, e aí eles teriam 7 dias de purificação, é o que diz a palavra, para serem considerados limpos. E essa cinza era uma quantidade muito pequena de cinza para o volume de água. Então, essa mistura durava muitos anos. Segundo a tradição, diz que no total foram sacrificadas em Israel apenas 9 novilhas. Porque depois também que o templo foi destruído, não houve mais sacrifício. Mas enquanto os templos estavam de pé, foram apenas 9 novilhas sacrificadas. E é possível que a 10ª aponte para a vinda do Messias, Yeshua. Como diz Números 19, 3, e dareis a Eleazar o sacerdote, e atirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Na época do segundo templo, havia um altar fora das muralhas de Jerusalém. E era no Monte das Oliveiras, em frente à Porta Dourada. A Porta Dourada é um dos mais antigos portões de Israel, que existiam 8, e eram usados pelos sacerdotes para irem direto ao Monte do Templo. Olha o que diz Ezequiel. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Ezequiel 44, 1 e 2. Havia uma ponte que ligava diretamente a Porta Dourada com a entrada oriental do templo. E era usada pelos sacerdotes e também pelos levitas quando eles iam fazer qualquer ministração no templo. Caso eles tivessem pisado sobre as sepulturas ou contato com algum morto, eles estariam contaminados, não poderiam celebrar o culto e teriam que esperar 7 dias para voltar para o serviço do sacerdote. E a ponte que foi construída evitava que eles tivessem contato com a morte. E assim os sacerdotes e os levitas passavam pela ponte, iam diretamente para o altar e queimavam a novilha no templo. Esse altar ele estava alinhado com a arca no lugar santíssimo. E, passando pelo altar de ouro no lugar santo, e pelo altar de bronze, e no átrio, e a porta dourada da muralha. Quer dizer, tudo estava alinhado. E o sacrifício da novilha não podia ser comida no altar. O sacrifício e os restos dos sacrifícios eram todos queimados.
porque havia muitos sacrifícios que depois sobravam carne e eles poderiam comer. Esse não. Olha o que diz Hebreus. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. É por isso também, Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aqui há uma referência clara ao altar que estava no Monte das Oliveiras, quando a carta de Hebreus foi escrita. Nessa mesma linha que vinha desde o lugar santíssimo, passando pelos 3 altares e subindo até o Monte das Oliveiras, Yeshua foi oferecido como sacrifício expiatório pelos pecados de Israel e de todas as nações. Em algum lugar do Monte das Oliveiras, ele teria que ser morto lá, para cumprir a imagem, a sombra que era projetado nesse culto do templo. E Eleazar, número 19:4. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. O sacerdote encarregado de sacrificar a novilha vermelha recolherá parte do sangue na sua mão e salpica em direção à entrada do templo, que se pode ver desde a montanha. Isso mostra que o lugar onde era queimada a novilha vermelha tinha que ser situado em frente à entrada do templo, numa linha reta. Está escrito que os animais que tinham que ser sacrificados, eles tinham que ser sacrificados diante do Senhor. Ou seja, a oriente do lugar santo. É como se o Senhor estivesse observando o lugar santíssimo, passando pelo véu e saindo em direção ao ocidente, tudo numa linha reta. Portanto, também o sacrifício de Yeshua teria que ser feito diante da entrada do templo em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e não atrás do templo, como indicam algumas tradições. A imagem que projeta não pode indicar um lugar atrás do Eterno, na parte de trás do templo, porque todos os sacrifícios tinham que ser apresentados diante do Senhor para que fossem agradáveis ao Senhor, como está lá em Levítico, que nós já vimos. Números 19:5. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. A novilha é queimada por inteiro, não sobra nada. Isso significa que a entrega tem que ser total. A entrega do Messias foi total. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e isopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Os 3 objetos, madeira de cedro, isopo e carmesim, tinham que ser acrescentados a fim de produzir as cinzas, que logo eram misturadas na água para que servisse como água de purificação. Então a gente pode supor que a madeira usada para sacrificar Yeshua era o cedro. O isopo, você sabe o que é isopo? É um arbusto que ele nasce em áreas áridas, mais comum no Mediterrâneo e na Ásia, e dele se faz
coisas medicinais, né, emplaços medicinais, e serve também para fazer óleos e licores. Ele era usado na purificação, para espalhar o sangue e a água. E também foi usado na saída do Egito para untar as portas. Usou-se o hisopo também na purificação dos leprosos, e aqui se usa para limpar da comunicação, da contaminação por contato com o morto. O hisopo também ele está relacionado à morte do Messias, porque conecta ele com a libertação do povo do Egito. Conecta ele com a purificação dos leprosos, né? A doença não é lepra, mas a Bíblia traduz como lepra, que simboliza o pecado e a purificação ritual produzida pelo contato com a morte. As cinzas da novilha vermelha, elas foram divididas em 3 partes. Uma parte foi colocada no Monte das Oliveiras. Outra parte foi colocada na área que rodeava o átrio do templo, e a outra parte foi dividida entre os 24 grupos de sacerdotes que serviam no templo. A parte das cinzas que foram para o Monte das Oliveiras, ela foi utilizada para consagrar os sumos sacerdotes, para eles poderem preparar outras novilhas para gerações futuras. João 2, 1 e 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Yeshua. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Estavam ali 6 talhas de pedras. Veja bem, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Metretas é uma medida da época, era mais ou menos 30 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servam o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho. As 6 talhas de pedra que foram usadas por Yeshua para transformar água em vinho eram normalmente as mesmas usadas para a purificação dos judeus que tinham entrado em contato com algum cadáver. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo por 7 dias. Não é apenas o contato físico com o cadáver que causa a impureza, mas também tocar num osso, ou ainda, mesmo que ele seja um osso antigo, ou pisar sobre a sepultura. Essa que é a razão que os sepulcros eram bloqueados, para que ninguém pisasse ali desnecessariamente. E esse tipo de impureza ritual, ele não é eliminado, a menos que a pessoa passe os 7 dias da purificação. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima, da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. E o limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo.
O limpo torna o imundo limpo e ele fica sujo. E depois ele tem que se tornar limpo através de outro. Apenas um homem limpo pode aspergir sobre os outros para que sejam purificados. É necessário 7 dias para purificar do contato com a morte. No 8º dia, ele já está limpo. Da mesma forma, o mundo passará por 7.000 anos de processo de purificação e depois haverá juízo. O 3º dia corresponde ao 3º milênio desde Adão, quando os filhos de Israel saíram do Egito e receberam a Torá, que purifica. Para o 7º milênio virá o Messias, Yeshua, para purificar não somente os que tocaram em mortos, mas os próprios mortos, que serão ressuscitados. Aqui está falando de 2 momentos muito importantes na história. A primeira e a segunda redenção, o 3º e o 7º milênio. Números 19, 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Números 19, 21. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Todos que preparavam as cinzas da purificação da novilha, eles se contaminavam. Mas no versículo 19, diz que o puro, que nós já vimos, né? O puro tem que aspergir o impuro no 3º e no 7º dia. O Talmud, né? O Talmud, eu gosto de sempre falar, o Talmud não é Bíblia, o Talmud é comentário de homens, né? A Bíblia é inspirada por Deus, o Talmud não. O Talmud são comentários, mas é muito rico, porque tem comentários de vários sábios, e muitas vezes eles divergem entre eles, e isso é muito enriquecedor para quem está estudando. Então, o Talmud ele interpreta que aquele que asperge a água purificadora não fica impuro. Isso aponta para Yeshua, que tomou o nosso pecado e a nossa morte, de forma que ele ficou impuro por causa de nós. Mas nós fomos purificados através dele. Então, depois da ressurreição, Yeshua teria que passar por 7 céus para ser purificado da impureza da morte e poder entrar no lugar santíssimo, no tabernáculo celestial. Os 7 céus representam os 7 dias de purificação depois de ter estado em contato com a morte. Dessa forma, o Pai purificou Yeshua no momento da sua ascensão. Eu gostaria de ler 3 versículos para vocês de muita importância. Zacarias 3, 3 e 4. Ora, Josué, que o nome em hebraico é Yeshua. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué, cujo nome é Yeshua, disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade,
e te vestirei de finos trajes. É sempre uma sombra, né? O Antigo Testamento é sempre uma sombra apontando para Yeshua. Números 21 e 2. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E por último, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Messias. Eu tenho procurado em cada estudo nosso aqui trazer dentro do que a gente vê alguma mensagem para a nossa vida. E Deus tem me inspirado muito sobre isso. E eu gostaria de dizer, onde eu chamo o tema, né? O nosso tema é curando o trauma da perda. Eu levei um ano para me recuperar da morte do meu pai. Os rabinos, eles criticam quem fica de luto por muito tempo. Segundo eles próprios, Deus estaria dizendo: você é mais compassivo do que eu? O rabino Maimônides disse: uma pessoa ela não deve ficar excessivamente com o coração partido por causa da morte de um ente querido. Como se diz, não chore pelos mortos, nem se lamentem por ele. É esse versículo. Povo de Judá, pelo rei morto, nem lamentem sua partida. Plantei amargamente, entretanto, por aquele que está indo para o exílio, porquanto jamais retornará, tampouco contemplará sua terra natal. Isso significa, né, não chore excessivamente, porque a morte é o caminho do mundo. E aquele que sofre excessivamente com o caminho do mundo vai ser prejudicado. Com raras exceções, o limite dessa dor do luto na Torá é um ano, e não mais do que isso. No entanto, saber dessas coisas não nos ajuda. Nem sempre a gente consegue ter controle das nossas emoções. E mesmo que a gente esteja acostumado a confortar os outros ao longo dos anos, não quer dizer que isso nos dá um preparo para a nossa própria experiência de perda. A lei judaica regula a conduta externa, não o sentimento interno. E quando fala de sentimento, é como se quando diz, né, por exemplo, amar, né, não odiar, quando fala dos sentimentos, geralmente se traduz isso como um comportamento que a gente assume que o nosso coração está seguindo as Escrituras. Eu senti um buraco negro, existencial, né, com a morte do meu pai, um vazio dentro de mim, e isso amorteceu as minhas sensações, né, me deixando incapaz de dormir bem e me deixando incapaz de ter foco naquilo que eu fazia. E é como se a vida tivesse acontecendo a uma distância longa e eu fosse um espectador de um filme fora de foco, com a imagem fora de foco e sem som. O clima acabou
com oração de muitos amigos, muitos irmãos, esse clima passou. Mas, enquanto durou, eu cometi vários erros na minha vida. Eu estou mencionando isso porque o fio condutor dessa porção, dessa paraxá, é o, o assunto principal dela é a morte. O episódio mais marcante dessa porção é que as pessoas reclamaram a falta de água. Moisés fez algo errado. Deus mandou ele falar, ele bateu na rocha. E Moisés foi sentenciado a uma punição que eu chamo de insuportável. Olha o que Deus diz. Por não ter tido fé suficiente em mim para me santificar diante dos israelitas, não trarás essa assembleia para a terra que eu dei a você. Os comentaristas, debatem o que ele fez de tão errado. Será que ele perdeu a paciência com o povo? Ouçam agora, vocês rebeldes. Será que ele bateu porque ele bateu na rocha em vez de falar com ela? Será que ele fez parecer que não era Deus que fez o milagre, mas ele e Arão que foram os responsáveis quando ele diz: devemos tirar água dessa rocha para vocês? O que é mais intrigante aqui é que Moisés perdeu o controle naquele momento. Ele havia enfrentado o mesmo problema antes. Vários problemas, nunca perdeu a paciência. Em Êxodo 15, os israelitas em Mara, nas águas de Mara, reclamaram que a água era amarga, que não era potável. Em Êxodo 17, no acontecimento de Massá, Massá em hebraico quer dizer provação, teste, Massá e Merivá, eles reclamaram que não havia água. Deus então disse a Moisés para pegar seu cajado e bater na rocha. E a água jorrou. Portanto, quando na nossa paraxá Deus diz a Moisés: pegue o cajado e fale com a rocha, certamente seria um erro perdoável. Presumir que Deus está mandando ele fazer uma coisa que ele já tinha feito antes. Ele bateu antes na rocha e não aconteceu nada. Foi o que ele disse da última vez. Deus falou com ele. Moisés estava seguindo um precedente. Só que dessa vez Deus não queria que ele batesse na rocha. Mas se ele não queria que ele batesse na rocha, para que ele ordenou ele pegar o cajado? Você não precisa do cajado para falar. O que é ainda mais difícil de entender é a ordem dos eventos. Deus já havia dito a Moisés exatamente o que ele deveria fazer. Reúna as pessoas, fale com a rocha e a água jorrará. Isso foi antes de Moisés fazer aquele discurso mal-humorado. Escute agora, vocês rebeldes. É compreensível se você perder a compostura ao se deparar com um problema que parecia insolúvel. Isso havia acontecido com Moisés antes, quando o povo se queixou de falta de carne. Mas não fazia nenhum sentido agora ele já ter passado por tantas experiências, ele se exaltar dessa maneira. Moisés recebeu a solução. Por que ele então ficou tão agitado e transformou ela num problema? Só depois que eu perdi o meu pai, essa passagem fez sentido para mim.
Veja o que aconteceu imediatamente antes. O primeiro versículo diz, eu posso até voltar aqui. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu. Então, ele afirma primeiro que as pessoas não tinham água. E depois que fala que Miriam morreu. Quando ela morreu, a água parou. No entanto, aqui me parece que a conexão mais profunda ela não está entre a morte de Miriam e a falta de água. Ela está entre a sua morte e a perda do equilíbrio emocional de Moisés. Miriam era sua irmã mais velha. Ela que cuidou do destino dele quando ele era um bebê e foi colocado num cesto para flutuar no Nilo. Ela teve a coragem, ela teve a iniciativa de falar com a filha de Faraó e sugerir que ele fosse amamentado por uma hebreia, sua própria mãe. Ela reuniu Moisés com a sua mãe e ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia quem era o povo dele. E Moisés, ele se tornou, podemos dizer, o rosto humano de Deus para os israelitas, o legislador, o profeta, o libertador, tudo devido a Miriam. Ao perdê-la, ele não apenas perdeu a sua irmã, ele perdeu o fundamento humano da sua vida. Quem está enlutado perde o controle das emoções. Você fica com raiva quando a situação exige calma. Você bate quando deveria falar. E você fala quando deveria ficar em silêncio. Mesmo quando Deus lhe diz o que fazer, parece que você ouve pela metade. Você ouve as palavras, mas elas não entram com força na sua mente. Como é que Jacó, um profeta, não sabia que seu filho José estava vivo? Porque ele estava no estado de luto. E a Shekhinah de Deus, a presença de Deus, ela não nos visita quando estamos enlutados, em estado de luto, segundo o Talmud, Pessahim 17a, 117a. Moisés, junto da rocha, ele não era um profeta, mas um homem que acabara de perder a sua irmã. Ele estava inconsolável e fora do controle. Ele foi o maior dos profetas, mas ele também era humano. Nossa paraxá, nossa porção é sobre mortalidade. Esse é o ponto. Deus é eterno, nós é que somos temporários. Tem duas festas, né? Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e Yom Kippur, o Dia do Perdão, que nós fazemos uma oração onde a gente diz: somos um fragmento de cerâmica, somos uma flor que murcha, uma sombra, uma nuvem, um sopro de vento. Somos pó e ao pó voltaremos. Mas Deus é vida e vida para sempre. Aparentemente, Moisés na rocha é uma história de pecado e punição. É que a maioria dos comentaristas dizem. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Por não ter tido fé suficiente em mim,
para me santificar diante dos israelitas, não trarás essa assembleia para a terra que eu dei a você. Nós podemos não ter certeza qual foi exatamente o pecado de Moisés, ou por que ele mereceu uma punição tão severa, mas pelo menos a gente conhece o território, né? Conhece o contexto a qual essa história pertence. Parece-me aqui que, com tantos outros lugares da Torá, há uma história por trás dessa história. E ela é completamente diferente. Rucá é sobre morte, perda e luto. Miriam morre. Arão e Moisés são informados de que não entrarão na terra prometida. Arão morre. O povo lamenta 30 dias. Essa equipe, né, Moisés, Arão e Miriam, formou a maior liderança que o povo judeu já teve. Moisés, o profeta, Arão, o sumo sacerdote, e Miriam, talvez, das maiores profetisas. O que essa porção está nos dizendo, está nos ensinando, é que para cada um de nós há um Jordão que não cruzaremos, uma terra prometida na qual não entraremos. Não cabe a nós completar toda a tarefa, toda a sequência do Senhor, pois até os maiores são mortais. É por isso que essa porção começa com o ritual da novilha vermelha, cujas cinzas misturadas com a madeira de cedro e sopro e lã escarlate, dissolvidas em água viva, na Bíblia em hebraico está água viva, são aspergidas sobre aquele que esteve em contato com os mortos, para que possam entrar no santuário. Esse é um dos principais fundamentos da Torá. A morte contamina. Para a maioria das religiões, a vida após a morte provou ser mais real do que a própria vida aqui. É onde os deuses vivem, pensaram os egípcios. É lá que nossos ancestrais estão vivos, acreditavam os gregos, os romanos e muitas tribos primitivas. É aí que você encontra justiça, pensaram assim muitos cristãos. É aí que você encontra o paraíso, pensam assim os muçulmanos. A vida após a morte e a ressurreição dos mortos são princípios fundamentais, inegociáveis na Bíblia. Só que a Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, ela é silenciosa a respeito deles. O seu foco é encontrar Deus nessa vida, nesse planeta, apesar da nossa mortalidade. Os mortos não louvam a Deus, como diz o Salmo 115. Deus deve ser encontrado nessa vida, com todos os seus perigos, com todos os lutos que passaremos, com todas as tristezas que passaremos. Podemos apenas ser pó e cinza, como disse Abraão, mas a própria vida é um riacho sem fim, água viva, e isso é o rito da novilha vermelha, que ela simboliza. Com sutileza, a Torá mistura lei e narrativa. A lei antes da narrativa, porque Deus fornece a cura antes da doença. Miriam morre.
Moisés e Arão são tomados de tristeza. Moisés, por um momento, perde o controle. E ele e Arão são lembrados de que são mortais e morrerão antes de entrar na terra. Nós somos almas encarnadas, somos de carne e osso. Nós envelhecemos, perdemos aqueles que amamos. Por fora, a gente luta para manter uma certa compostura, mas por dentro choramos. No entanto, a vida continua. E o que começamos, outros vão continuar. Aqueles que amamos e perdemos vivem em nós, assim como vivemos naqueles que nos amam. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o bem que fazemos nunca morre. Shabbat Shalom. Boa noite a todos.